Imagina, você descobrir que algumas das histórias mais perturbadoras do nosso Brasil aconteceram aparentemente em lugares comuns. Uma casa tranquila no interior de Pernambuco, que escondia um segredo tão bizarro que chocou investigadores de todo o país. Uma família conhecida nacionalmente pela sua fé, envolvida em uma investigação que viraria manchetes em todos os jornais. E uma jovem de classe alta, criada em um dos bairros mais ricos de São Paulo, que se tornaria protagonista de um dos crimes mais chocantes da história brasileira. Hoje, você vai conhecer 3 casos reais que deixaram o Brasil em choque. Os canibais de Garanhuns, o caso Flor de Lis e Susana von Richthofen. Mas antes de darmos prosseguimento no vídeo, peço que você se inscreva no canal caso não seja inscrito. Deixe o seu like e compartilhe com pelo menos um amigo para estar nos ajudando a bater essas 4.000 horas tão sonhadas. O caso aconteceu em Garanhuns, uma cidade do interior de Pernambuco. Um lugar conhecido pelo clima agradável e pela rotina tranquila. Ali, os moradores costumavam conhecer os vizinhos. As pessoas caminhavam pelas ruas sem medo. Mas, no ano de 2012, uma descoberta mudaria completamente a percepção de segurança da cidade. Tudo começou com uma investigação policial aparentemente simples. Uma mulher estava desaparecida. Nada parecia indicar algo fora do comum, até que os investigadores começaram a seguir algumas pistas. E essas pistas levaram até uma casa aparentemente comum. Naquela casa morava um casal que parecia levar uma vida normal. Eles conversavam com os vizinhos, tinham uma criança, frequentavam lugares comuns da cidade. Nada indicava algo suspeito, mas, aos poucos, algumas inconsistências começaram a surgir. Os investigadores perceberam que o desaparecimento daquela mulher podia ter ligação com aquelas pessoas. O problema? Não havia provas claras. Até que decidiram fazer uma busca no local, e o que encontraram mudaria o rumo da investigação. Durante a busca, os investigadores encontraram evidências que indicavam que algo muito estranho havia acontecido naquela casa. O caso começou a ganhar proporções cada vez maiores. A investigação revelou que o casal, junto com outra pessoa, estaria envolvido em uma série de crimes. Mas o que realmente chocou o Brasil foi o motivo que eles alegavam para as suas ações. Segundo relatos do próprio grupo, eles acreditavam estar participando de uma espécie de missão. Eles afirmavam que suas ações faziam parte de uma ideologia distorcida, que pretendia purificar o mundo, uma narrativa que deixou investigadores perplexos. Conforme a investigação avançava, surgiram elementos cada vez mais perturbadores. Os investigadores descobriram que os crimes não haviam ocorrido apenas uma vez. Havia indícios de que outras pessoas poderiam ter sido vítimas. A história começou a se espalhar rapidamente pela imprensa brasileira. O caso ficou conhecido nacionalmente como o caso dos canibais de Garanhuns. A população da cidade ficou em choque. Muitos moradores disseram que jamais imaginariam algo assim acontecendo tão perto. O julgamento. O processo judicial revelou detalhes importantes sobre o caso. Os acusados foram investigados, julgados e condenados pela justiça brasileira. O caso se tornou um dos mais comentados do país naquela época. Especialistas em criminologia analisaram o comportamento do grupo e tentaram entender como algo tão extremo poderia acontecer. Mas até hoje, muitos ainda consideram esse episódio como um dos mais perturbadores da história criminal do Brasil. O caso Flor de Lis. Durante anos, ela foi vista como um exemplo. Cantora, pastora, figura pública. Uma mulher que parecia dedicar a vida à fé e à família. Mas uma noite mudaria tudo. A trajetória pública. Flor de Lis se tornou conhecida no Brasil por sua atuação religiosa e social. Durante anos, sua história foi contada como um exemplo de superação. Ela dizia ter escolhido dezenas de crianças em situações vulneráveis. Sua história chegou a inspirar livros,
músicas e até um filme. A imagem pública construída era de uma mulher dedicada à fé, mas por trás dessa imagem, conflitos familiares começavam a surgir. A noite que mudou tudo. Em 2019, um crime abalou a família. O marido de Flor de Lis foi encontrado morto na garagem da própria casa. Inicialmente, o caso parecia um assalto ou um crime comum. Mais rapidamente, a investigação começou a apontar inconsistências. Depoimentos começaram a divergir. E aos poucos, a polícia percebeu que a história poderia ser um pouco mais complexa. A investigação. Conforme a investigação avançava, a polícia descobriu que o caso poderia envolver pessoas próximas à vítima. Testemunhos começavam a revelar conflitos familiares. Mensagens, relatos e provas começaram a ser analisados. O caso ganhou enorme repercussão na mídia. Cada nova revelação gerava mais perguntas. O julgamento. Anos depois, o caso chegou ao tribunal. O julgamento foi acompanhado por todo o país. A decisão da justiça trouxe um desfecho para um dos processos criminais mais comentados do Brasil recente. Mas para muitas pessoas, a pergunta ainda permanece: como uma história que começou como inspiração, terminou dessa forma? O caso Flor de Lis é um exemplo de como a realidade pode ser extremamente complexa. Nem sempre mostram tudo o que acontece nos bastidores. E às vezes, apenas uma investigação profunda consegue revelar a verdade. O caso Suzane von Richthofen. Uma família rica. Uma jovem considerada exemplar. Uma casa em um bairro nobre de São Paulo. Nada parecia fora do lugar. Suzane cresceu em uma família estruturada. Seu pai era engenheiro. A família vivia em um bairro nobre. Ela estudava em boas escolas. Para quem olhava de fora, tudo parecia perfeito. Mas nos bastidores, conflitos começavam a surgir. O relacionamento. Durante a juventude, Suzane começou um relacionamento que não foi bem aceito pelos pais. Esse conflito familiar se intensificou com o tempo. Discussões começaram a surgir. A relação entre ela e os pais se tornaram cada vez mais tensa. O que ninguém imaginava é que esses conflitos poderiam levar a um desfecho tão trágico. A investigação. Depois do crime, a polícia iniciou uma investigação. Inicialmente, algumas versões apresentadas não pareciam fazer nenhum sentido, mas com o avanço das apurações, novas informações surgiram e uma reviravolta inesperada começou a aparecer. Os investigadores perceberam que a história era muito mais complexa do que parecia. O julgamento. O julgamento se tornou um dos mais comentados da história do Brasil recente, assim como os outros dois que nós já falamos no vídeo. O caso gerou debate entre famílias, influência emocional e responsabilidade. Anos depois, ele ainda é lembrado como um dos crimes mais chocantes do nosso Brasil.